Olá, boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos nessa noite de sábado para estudarmos mais uma parte, mais um capítulo dessa doutrina maravilhosa que tanto tem a nos ensinar, a nos acalentar, a nos acolher e a nos mostrar o caminho para a nossa evolução. Meu nome é Patrícia Henriques e mais uma vez estamos juntos nesse mês de setembro, um mês que fala sobre a valorização da vida, tratando de uma palestra da Ordem Espírita de Sicília. Antes de fazer a nossa prece, eu peço licença a vocês para entrar em suas casas, que vocês estejam bem, no conforto da sua família, no acalento dos seus, e que você possa estar recebendo esse estudo da melhor maneira possível, com saúde, com paz e os amigos espirituais abençoando a gente. Sente-se, se acalme, respire fundo e esteja conosco mais uma vez. Para fazer a prece, eu vou trazer uma música que tem a ver com o nosso tema de hoje. No final dessa música, nós vamos fazer a nossa prece. Você que sentiu uma lâmina invadir lá no ventre, tirar-te a vida. Entenda, não adianta vingança, não adianta rancores, a coragem te guia. Vá, esqueça os horrores, planeje de novo, luta, persevera, perdoa teus pais tão ingênuos que se dizem espertos, são crianças ainda. Oh, a piedade é o sentir de uma águia, rasgando a amplidão etérea, conduída destes seres que rastejam no solo da terra, essa cândida pura de neve, cujo olhar meigo não reflete os ardores das feras. Você que sentiu uma lâmina invadir lá no ventre, tirar-te a vida. Perdoa teus pais tão ingênuos que se dizem espertos, são crianças ainda. Oh, a piedade é o sentir de uma águia, rasgando a amplidão etérea, conduída destes seres que rastejam no solo da terra, essa ave cândida pura de neve, cujo olhar meigo não reflete os ardores das feras. A piedade é o sentir de uma águia, rasgando a amplidão etérea, conduída destes seres que rastejam no solo da terra, essa ave cândida pura de neve, cujo olhar meigo não reflete os ardores das feras.
Vamos então fechar nossos olhos, nos concentrarmos na espiritualidade maior e dizer assim: amado Mestre Jesus, espíritos que nos trazem esperança e inspiração, estejam conosco. Que sejamos um canal aberto para novos aprendizados, um canal aberto para a esperança, para o consolo. Amado Mestre Jesus, nos inspire em nossas ações, que possamos ser gratos pela vida e que possamos conceder à vida do nosso próximo muito amor, muita paz, que possamos ter piedade de nós mesmos e dos nossos amigos, encarnados e desencarnados. Que a nossa família espiritual, que a nossa família terrena esteja conectada em prol da evolução. Que a nossa saúde seja sempre o suficiente para fazermos a nossa missão. Obrigada por tudo, que assim seja. O nome dessa música se chama Piedade. É uma música do grupo Arte Nascente, apelidado GAM, e ele fala de um momento dos espíritos que desencarnaram através do aborto, que um consolo, um acalento para eles é que os espíritos, os pais, né, que infelizmente optaram por fazer o aborto, que eles merecem piedade. Que é muito difícil realmente estar nessa condição de um espírito que foi negado a vida, mas que para continuar a caminhada dele, para que o medo, as trevas, as feras, enfim, saíssem do seu coração amargurado pelo rancor desse momento, que um dos pontos principais para que isso acontecesse é que ele sentisse piedade dos pais dele, dos espíritos que fizeram essa escolha. O assunto de hoje é conversando sobre o aborto. Nós temos no nosso livro dos Espíritos, da pergunta 344 a 360, várias perguntas de Allan Kardec à espiritualidade maior sobre isso, sobre esse assunto vida, sobre o assunto reencarnação, sobre o assunto de como acontece a concepção do espírito, o que é o aborto, quais são as causas e consequências do aborto para os espíritos que optam por essa condição, por esse ato. No mês de valorização da vida, é importante que nós falemos desse assunto e falemos da ótica de ambos os lados. Do espírito que, infelizmente, foi cortado a chance da reencarnação e dos espíritos que fizeram essa opção. E eu peço, antes de mais nada, que nós tenhamos piedade de ambos os lados. Todos nós somos passíveis de erro e nós não podemos nos colocar na posição de juiz, de inquisidores. Um papel fundamental da doutrina espírita é tirar esse caráter dogmático em que o inferno nos está nos esperando e lembrar que estamos aqui, cada um de nós, enfrentando os nossos próprios infernos. É importante, ao ler a doutrina espírita, fazer análises claras, concisas, sem emoções, passionais, no caso, né? Porque é a razão que nós temos que enfrentar todos os dias. É a verdade. Nós não podemos nos colocar numa situação de apontamentos de dedo,
Porque ao atirarmos as pedras, esquecemos que as pedras também nos atingem. Valorizar a vida é valorizar a vida de cada um de nós. E eu não me coloco aqui numa posição a favor do aborto quando a gente pede piedade às mães e os pais que fazem essa escolha. Eles sofrerão as consequências que estão bem esclarecidas em vários livros da nossa doutrina espírita. Mas quando optamos ao julgamento, à inquisição dos espíritos, estamos errando assim como eles. Porque cada um de nós erra em níveis diferentes, agravantes, atenuados. Erramos. E por isso estamos aqui nesse mundo de provas e expiações. Valorizar a vida é valorizar a vida de todos nós. E todos nós merecemos segundas, terceiras, quartas, 1.000.000 de chances, porque o nosso Pai Celestial, bondoso, justo, inteligência suprema, sabe o que está fazendo. E onde está a nossa fé? Perante a esse olhar. Eu trouxe aqui para a gente alguns pontos em que fala sobre a questão do aborto, trazido de algumas partes da nossa literatura espírita. A gente vai ler, vai comentar, mas sempre com a visão esclarecida do amor celestial divino. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu devo ficar pequenininha aqui. Por enquanto, estão vendo só... Agora estão me vendo. Então, a gente vai ficar pequenininho, mas o que importa aqui é a nossa literatura. O primeiro ponto que a gente vai conversar é Allan Kardec conversando os espíritos no Livro dos Espíritos, na pergunta 358 e na pergunta 359. Vejam vocês que a gente vai falar de alguns pontos fora do Pentateuco e em outros livros também. As perguntas estão entre os livros, entre as perguntas 344 a 360. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, a gente pegou esses dois pontos aí para conversar sobre a questão das peculiaridades e particularidades de cada um. Quando nós falamos, a doutrina espírita se coloca a favor da vida, né, contra o aborto, o Livro dos Espíritos, Kardec, não sou eu que estou falando, os espíritos falam que numa situação de risco para a mãe, é preferível que o espírito mais velho, né, enfim, a mãe, ela permaneça na encarnação e o feto ele tem uma nova chance. Mas isso não quer dizer que esse espírito que enfim, foi abortado, ele não sinta a questão da rejeição, não sinta a questão
toda da problemática em si, mas os espíritos, a espiritualidade superior, em que a gente confia a resposta dele em outras 1019 perguntas, ele esclarece digamos assim, essa abertura. Não é enfático a questão do aborto, ele dá nas mãos da medicina, nas mãos dos homens, a escolha nesse momento. Porque nós devemos confiar também nas escolhas do homem. E a partir do progresso dele, a gente vai tendo melhores olhares, melhores decisões, melhores escolhas. Em situações de risco para a mãe, é preferível que a encarnação já sendo totalmente mais amadurecida, né, numa idade já do que um feto que acabou de ser concebido, que prevaleça a vida da mãe. Então, quando nós espíritas nos colocamos a favor da vida, a gente se coloca a favor da vida também dos seres que habitam na Terra, da mãe, desse pai, que tem que passar por essa situação. Vamos para o próximo slide aqui. O aborto delituoso representa um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Essa é uma fala de Emmanuel no livro Vida e Sexo, no capítulo 17. Vou passar aqui uma outra parte. A doutrina espírita procura esclarecer que o aborto é crime, que pode ter atenuantes ou agravantes, como tudo de respeito à lei. Antes de ser transgressão à lei humana, o abortamento provocado constitui crime perante a lei divina, ou natural, ficando os infratores sujeitos à infalível lei de ação e reação. Interromper a gestação de um filho é decisão de grande responsabilidade. Entretanto, há quem o faça sem quaisquer considerações de natureza médica, legal, moral ou espiritual, porque considera a gestação um fato meramente biológico e que somente as pessoas dela diretamente envolvidas têm o direito de decidir pelo seu desenvolvimento natural ou pela interrupção, sem culpa legal ou moral. Outros há que, envolvidos numa situação de gravidez inesperada, imprevista, indesejada, inconveniente ou mesmo delituosa, gostariam de resolver a situação. Dentro de um contexto familiar, social, médico e legal, não sujeito a censura, risco ou sanção. Essa fala é do Giovanni Borges Souza e outros autores, uma compilação que falou o que diz os espíritos sobre aborto. Isso está sendo falado na introdução do livro, nas páginas 11 e 12. Quando a gente fala diretamente sobre o assunto, é claro que a gente tem que citar, ser contra esse ato. Mas a gente tem que pensar nessa decisão de grande responsabilidade para os dois lados, sempre a mãe e o pai. Há quem se coloque dentro desse cenário só olhando a mãe, só olhando a mulher que carrega no ventre o espírito, quando essa decisão ela é de duas pessoas, com mesmas responsabilidades, com os mesmos critérios. Embora fisicamente, espiritualmente, atinja mais diretamente a mulher que está fazendo gestação, ela também atinge ao pai. Como toda ação, sofre ação e reação. O grande problema desse assunto é uma questão de educação, de ética, de moral, física. Fala-se muito pouco sobre educação. Nossos jovens são levados a
aos cenários sexuais de maneira desordenada, de maneira desorientada, porque nós pais, às vezes, pecamos na educação dos nossos filhos. Isso está falando de uma parte da questão, né? Existem diversos outras aberturas diante desse assunto. É importante a gente citar isso, né? Ser a favor de uma educação sexual não é promover aos nossos jovens uma propaganda do sexo. Porque nossos jovens já são educados sexualmente pela TV, pela mídia, pela propaganda, pela rua. Quando a gente não opta por uma questão ordenada, orientada, dentro de casa, dentro da escola, dentro do centro espírita, sim, porque nós temos livros da literatura espírita que falam sobre o sexo. Acabei de citar aí, vida e sexo. Isso é orientar sexualmente. Falar sobre os desequilíbrios sexuais diante do desornamento, da promiscuidade, do não olhar para o outro, de achar o corpo, de não valorizar o corpo como um templo divino. Quando a gente cita vida e sexo dentro do centro espírita, a qualquer pessoa que seja, nós estamos orientando sexualmente. Pelo viés da religião, pelo viés da filosofia, pelo viés da ciência, que é a nossa doutrina. Então, por que não orientar? Nós temos muitos amigos, infelizmente, que é contra, não tem que ser dentro de casa, somente os pais. Seria muito bom, mas às vezes os pais não tiveram essa orientação. E um dos caminhos que levam por essa escolha, que não valoriza a vida, tanto nossa quanto desse serzinho que está nascendo, é a falta de educação. Quantos teriam sido evitados se tivessem aberto ao diálogo dentro de casa, no lar? Se fosse naturalizado o falar sobre o sexo sem o dogma do pudor, do erotismo, e sim da naturalização dos sentimentos, de valorizar o próximo. O sexo é o caminho para a emancipação da alma. Não há reencarnação sem o sexo. E é por isso, como é citado nos livros, que um dos fatores de desordenamento mental, das patologias, é o aborto, um dos assuntos, isso, essa relação complicada dos espíritos que foram evitados de estarem reencarnados e todo o caminho que levou um pai e uma mãe dessa escolha. O desequilíbrio sexual começa muito antes do aborto. Infelizmente, esse caminho faltou orientação, faltou amor. Mas às vezes nos colocamos, mais uma vez falando, como inquisidores e tacamos pedras sem dar devida atenção após esse momento. Isso é muito importante. Voltando aí para o nosso slide, nós temos do Reformador de 2001 o seguinte trecho. É importante considerar que o aborto não é uma solução, é um adiamento doloroso, uma porta aberta de entrada no crime e no mal, e um rompimento de compromissos estabelecidos pelo espírito, ora delituoso, com Deus, com o reencarnante e, em última análise, consigo mesmo. A mulher que promove o aborto, ou que venha com honestar semelhante delito, é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma,
expondo-se geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, a metralgia, o infarto uterino, a tumoração cancerosa, flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna demandando além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. É então que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reiterar por tempo longo a degenerência das forças genitais. Nós estamos falando aí do livro Ação e Reação, pelo espírito de André Luiz. Parece que quando a gente fala, né, quando a gente fala dessas reações, dessas consequências do ato do aborto, que nós estamos querendo colocar medo. E eu acho que o medo, ele não auxilia ninguém na evolução. André Luiz, né, junto com através de Francisco Xavier, ele traz essas consequências, traz esse cenário para entender a violência que a gente comete, né, consigo mesmo e com o ser reencarnante com esse ato. Só que, às vezes, a gente peca nessa fala, a gente peca nesse passar para o outro, ou então no estudo, no ESD, numa palestra pública, a gente faz a literatura dessas consequências e eu acho que através do medo dessas consequências, ela não educa. Ela não educa, né? Porque o que traz, é bom esse cenário, visualizar esse momento, identificar que quando você comete um ato consigo mesmo, né, com o seu corpo, com esse serzinho que está dentro de você, né, isso faz toda, infelizmente, mexe todo com a estrutura do seu corpo, fisicamente, perispiritualmente. E esse cenário é visto para que a gente entenda a grandiosidade desse ato, né? E enquanto ele constitui crime pelas leis divinas ou naturais. Não é só o aborto, né? Como foi comentado em outras palestras sobre o suicídio, ou em outros momentos sobre os vícios, inclusive sobre a depressão e ansiedade, que também causa males físicos. É importante de entender a grandiosidade dessas situações perante a nossa vida. Mas o que educa o espírito para que não chegue no ponto de não fazer, de não cometer um delito só pelo medo? A gente não pode pensar nisso. Nós temos que nos educarmos como espíritos. Estamos indo para o mundo de regeneração e a gente, olhando para esse cenário, sabendo as consequências dos atos, a gente tem que evitar que esse momento aconteça. Tudo isso tem agravantes e atenuantes dependendo de cada caso. Mas não serei eu que trarei essa doença para cada um de nós, para as pessoas que cometerem esses delitos. Assim como a gente que se embrenha nos vícios, que se embrenha no ato maledicente da fala, da crítica, da fofoca, a gente que evita não perdoar, a gente que evita todos esses males, tudo que a gente faz, ela de alguma maneira reflete no nosso campo físico. Aquela dor no estômago incessante que não para, mas que ao mesmo tempo a gente não perdoa as ofensas, não perdoa o nosso companheiro, que não perdoa um erro cometido por alguém, ou a gente mesmo. Não é a culpa que tem que carregar nossas vidas. Então, quando a gente lê a nossa literatura e vê os atos, talvez a gente vê de maneira isolada as consequências do aborto, e por ser contra, óbvio e evidente, esquece que o que tem que mover a gente é o amor.
O quanto nós vamos estar nos amando e amando ao próximo se nós nos permitirmos cometer esse ato. E para depois, o que eu volto a falar, depois disso, do erro cometido, eu sou o próximo que condena, eu sou o próximo que acolho. O que eu faço com o meu espiritismo após o aborto? Isso é valorizar a vida. Isso é acolher, porque eu sou acolhida o tempo todo. Nós temos que ter em mente o quanto é importante estar encarnado e permitir os outros seres estarem encarnados também. Mas nós somos 8 bilhões de espíritos encarnados e que temos que aprender a conviver em sociedade. Queremos um mundo de regeneração onde todos nós estejamos bem mentalmente. Porque o nosso corpo físico, ele precisa de um espírito saudável, ele precisa de um perispírito que atue nesse campo físico de maneira saudável. Valorizar a vida vai muito, muito além do campo físico. Nesse mês de setembro, a FEB, vários órgãos de saúde remetem, chamado de Setembro Amarelo, remetem à reflexão do que nós estamos fazendo diante dos nossos problemas mentais. De que maneira estamos acolhendo o nosso próximo? O que estamos exigindo do próximo e da gente mesmo? Quem somos nós? A quem pedir ajuda? Estamos abertos a dar ajuda. O espiritismo, quando se coloca contra o aborto, a favor da vida, ele fala a favor de todas as vidas. Que tenhamos piedade desses seres, que tenhamos piedade de nós, que talvez em outras reencarnações também estivemos nesse local de fala. Sejamos a luz no fim do túnel, sejamos a luz que acolhe, o amor resplandecente. Vamos educar nossos jovens, nossos adultos, nos educar perante as questões do sexo, perante as questões da mente, para que momentos como esse não aconteçam. Que possamos fazer escolhas diante da nossa religião, mas sabendo que a nossa religião não é dogmática. Você vai consultar, a doutrina espírita é contra ou a favor. Você é contra ou a favor? O que Jesus faria? Isso é contra as leis de Deus? Isso é importante para nossas vidas. Quando a doutrina espírita se coloca a favor da vida, ela quer que a gente esteja consciente das consequências dos nossos atos. Eu, consequência dos meus atos. Você tem que ter a consequência dos seus atos. Para vivermos em sociedade, temos que entender, compreender a fala um do outro. E não estamos aqui para julgar. Jesus em nenhum momento julgou o próximo. Ele acolheu. E ele é o espiritismo redivivo. Ele é a primeira pessoa que temos que recorrer. Que possamos estar em paz com nossas escolhas, que possamos estar em paz com o nosso próximo e ter piedade de todos nós. Que possamos, Senhor, estarmos juntos
em espírito e coração, nessa terra, fazendo o bem, fazendo o amor, cometendo ações que tragam para a gente alegria, fé, que possamos estudar cada vez mais e fazer da doutrina espírita uma bandeira de luz e caridade. Obrigada por tudo, que assim seja. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço por tudo. Uma boa noite para todos nós.